Então, quais são as modalidades que estão previstas na nova lei? A modalidade previsto é concorrência, pregão, concurso, diálogo competitivo, né? Então são 5 modalidades. Estou esquecendo de alguma. Pregão, concurso, leilão, pregão, concorrência, leilão, concurso e diálogo competitivo. São essas 5 que são pela nova lei. Na antiga lei existiam outras, né? Existia ali a tomada de preços, existia também o convite. Essas modalidades não existem mais. Só que o mais importante de você entender que quais são as novas modalidades é qual que é a estratégia ideal para cada uma delas, o que cada uma tem de peculiaridade. Então, a mais utilizada hoje é o pregão. E tem estratégias para você ganhar dentro dessa modalidade. Tem coisas que você precisa saber na hora de você participar de uma licitação, como, por exemplo, quais são os prazos que você tem. Você sabe quais são os prazos que você tem, seja para tirar uma dúvida sobre o edital, seja para tentar cancelar aquele edital porque tem algum vício, tem algum erro. Qual que é o prazo que você tem para poder cadastrar a proposta? Então, são coisas que você precisa se atentar, que não é nem estratégia, é só você entender as peculiaridades mesmo. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, é você tentar trazer o quê? Quais são as estratégias vencedoras? E isso não se inclui só a modalidade, inclui também ao que você vende, a região que você vende, qual que é o tamanho da sua empresa, qual que é o capital da sua empresa, raio de atuação. Tem algumas variáveis ali que você vai precisar analisar na hora de chegar numa estratégia. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que são mais fáceis de você entender o conceito, mas você sempre vai precisar trazer isso para a sua realidade, para o que você vende, para o serviço que você presta, beleza? Então, qual que é um ponto muito sensível? Por exemplo, se você trabalha com produtos que são perecíveis, geralmente a galera que trabalha com produtos perecíveis, ela trabalha num raio de atuação muito próximo. Ela não consegue entregar coisas muito longe, num raio tão grande. Por quê? A logística disso é mais difícil, porque mas Serra, mas o produto não vai estragar no transporte. Não, o produto não vai estragar no transporte, o problema não está aí, né? O problema não está em você entregar o produto e ele estragar. O problema está em produtos perecíveis, geralmente tem uma frequência de entrega muito alta. E aí faz com que você tenha que fazer um deslocamento até o órgão público muito maior. Então é por isso que geralmente fica numa coisa mais regional. Eu não tenho condições, por exemplo, de fazer uma entrega de hortifruti, né? Eu estou aqui na região de Campinas, lá na Baixada Santista, toda 2, 3 vezes por semana. Fica muito custoso para mim. A chance de alguém que é da própria Baixada Santista, por exemplo, participar dessa licitação e ter mais preço que eu, porque ele está mais próximo do órgão público, é muito maior. Então, é um exemplo, tá? Entenda que o produto que você vende, o serviço que você presta, dependendo do que já tem uma estratégia que é regional. Dependendo do que você entrega, dependendo do serviço que você presta, existe uma estratégia de você aumentar a frequência, ganhar processos próximos. Alguns vale a pena você ganhar em volume para ter preços ainda mais competitivos. Tem processos que não importa tanto a questão do volume, mas sim a qualidade do produto, porque vai impactar nos seus custos finais. Então tem muita coisa que você precisa levar em consideração, mas o importante é entenda do seu segmento, entenda as modalidades e quais são as nuances ali, as peculiaridades de cada um deles, porque a galera às vezes acha que licitação é tudo igual. E de fato, na lei, vai estar tudo igual. Se você for pegar, qualquer edital vai estar escrito, uma boa parte das coisas é muito parecido. Só que não é isso que vai fazer você ganhar a licitação. Você entender aquilo faz parte do jogo apenas, mas isso não te torna um bom jogador. Você ser um bom jogador é você entender não só as regras, mas quais são os planos para cada tipo de jogada que você quer fazer. Se você trabalha com esse produto, a estratégia é essa. Se você trabalha com aquela, a estratégia é outra. Então, são essas peculiaridades que vão fazer você chegar aos seus 100 mil mais rápido. Se você não souber disso, você chega nos 100 mil, é provável, né? Só que talvez você demore mais, talvez você sofra um pouquinho mais, talvez a sua margem não seja tão boa, talvez você sofra com outros problemas, mas chegar no 100 mil você consegue, tá? E 100 mil, sempre que a gente fala 100 mil em 30 dias, ele é uma meta, um farol, mas não é que você está limitado a ganhar 100 mil em 30 dias, não é que você só vai ter sucesso se você ganhar 100 mil em 30 dias, não, tá? Se você tem uma empresa que fatura 500 mil por mês já,
talvez o seu farol já comece sendo outro nas licitações. Você vai continuar faturando os seus mesmos 500 mil no mercado privado, só que você agora vai começar a expandir para o mercado das licitações. Ou talvez, se você está começando agora, você tem um farol mais baixo. Talvez o primeiro objetivo é fechar 50 mil por mês, talvez seja 30 mil, não sei. Depende do seu nível do jogo, tá? Essa métrica que a gente fala de 100 mil em 30 dias é apenas um farol ali, que eu tenho certeza que 100 mil em 30 dias é um valor legal para a maioria das empresas, seja uma empresa pequena, seja uma empresa média, até mesmo uma empresa grande. 100 mil é um valor já que começa a ser considerável, tá bom? Então é só por isso que a gente fala 100 mil em 30 dias, mas não veja isso como um limitador, um teto ou um ponto de partida, não. É uma meta aí que você pode atingir, superar, começar mais baixo, começar mais acima, beleza? Então o primeiro ponto é esse, você entender as modalidades e quais são as estratégias de acordo não só com a modalidade, mas com os produtos. Show de bola? Vamos lá. Próximo ponto, que é o que vai fazer você chegar nos seus resultados, seja 100 mil ou não, mais rápido, né? É entender quais são os portais de compras que fazem mais sentido para a sua realidade. Volto a dizer, licitação é licitação em qualquer lugar. Entretanto, você precisa primeiro fazer uma análise de quais são as plataformas que são mais úteis para você. E vale a mesma regra, depende da sua... Esse é muito regional, tá? Mas, por exemplo, se você trabalha numa região onde todo mundo ou todos os órgãos públicos utilizam o Licitações Z, por exemplo, que apesar de ser uma plataforma paga, mas todo mundo na sua região está licitando por lá. Então vale a pena você migrar para lá, ou aprender pelo menos, participar com uma ênfase maior lá. Ah, mas quer dizer então que eu vou deixar o Comprasnet de lado, Serra? Não, pelo amor de Deus. As plataformas que são gratuitas, eu sempre aconselho você estar participando. Independente, é gratuito, você não paga para participar. Então vai lá e continua participando. Só que quando você vai escolher uma plataforma paga, você vai aumentar o seu raio de ação, digamos assim, aí vale a pena você estudar uma plataforma, né, que não é gratuita, uma plataforma paga. Nesse caso, escolha com sabedoria. Você não precisa ter todas, né? E você não pode sair pegando qualquer uma. Você tem que... Não é o preço da plataforma que vai fazer você fechar ou não. Não é você fechar todas que vai aumentar a sua chance de sucesso. Não, é você analisar qual que é a plataforma que faz mais sentido para você. Então, se na sua região é o Licitações Z, então assina o Licitações Z. Se na sua região é o BBMnet, é o Portal de Compras Públicas ou qualquer outro, olhe, analise e fala, não, na minha região tá todo mundo licitando pelo Portal de Compras Públicas. Então vai lá e faça o seu cadastro no Portal de Compras Públicas. E agora vamos falar de você saber cotar os produtos. O que é saber cotar os produtos ou cotar os serviços, Serra? Vamos lá, já vou explicar para vocês. Saber participar, cotar o produto, é você entender que é o seguinte, a administração pública, ela não pode, via de regra, definir uma marca daquele produto que ela quer comprar, né? Ela não pode falar que ela quer comprar um monitor da marca HP. Não, ele não vai poder falar isso. Ele vai dar o quê? Características, preferencialmente, que dê margem para várias empresas participarem, certo? E aí, qual que é o problema de algumas empresas que não sabem cotar o produto? Ela entende e acredita que cotar um produto melhor do que o órgão público está pedindo vai ajudar ela a ganhar a licitação. O órgão público está pedindo um monitor, sei lá, de 23 polegadas. Ela acredita que se ela cotar um de 25, vai ser um diferencial para ela. E que ela vai conseguir ganhar porque o dela é melhor do que o dos outros. Não, não vai. Tá? Então, já te adianto. Cotar um produto melhor do que o órgão público está pedindo não é benefício para você, não é vantagem para você ganhar uma licitação, tá? E eu não tô falando isso para os servidores, para a galera do órgão público ficar chateada comigo, não. Tô falando isso porque é verdade. Você cotar um produto superior ao que ele está pedindo não te ajuda em absolutamente nada. Nada mesmo. Agora, cotar um produto inferior, aí ficou mais difícil, aí ficou até impossível de você ganhar, né? Cotar um produto acima não te ajuda a ganhar, mas não te prejudica. Cotar um produto abaixo, além de não te ajudar, te prejudica, porque aí você não consegue ganhar a licitação. Então, é tentar cotar o produto exatamente que atende, nem mais e nem menos. Você não vai ser desclassificado porque cotou um produto melhor do que o que ele está pedindo. Serra, então qual que é o problema?
O problema é que geralmente esse produto melhor ele é mais caro. E um dos critérios é preço. Então, saber cotar é ler o descritivo do edital e entender que o produto que atende aquela especificação pelo melhor preço. Não é só o que atende, não é só o menor preço. É juntar os dois. É um que atenda e que tenha um preço bom. Dentre todos os que atendam, qual que tem o melhor preço? É esse que você vai cotar. Ah, Serra, mas eu tenho esse que é R$1 mais caro, só que ele é muito melhor. Não tem problema. Cota R$1 mais barato. Que nem que seja, ele não é tão melhor assim, mas ele é mais barato. Ele atende? Então é isso. Saber montar o seu preço. E esse talvez seja uma grande dificuldade na galera que está entrando no mercado das licitações. Mesmo aquela galera que já tem empresa aberta. Às vezes, precificar o produto para as licitações é uma questão que nem todo mundo consegue. Por quê? Às vezes o cara ele dilui custos e despesas que não estão atrelados à licitação. Às vezes ele deixa de contemplar talvez uma possível inflação. Ele, sei lá, coloca produtos que quer aplicar margens que são aplicáveis às vezes no mercado privado, no varejo. E aí no mercado das licitações geralmente são margens de atacado. Tem algumas variáveis, algumas diferenças ali que você precisa entender. Quando você vai cotar um produto para as licitações, você não dá para colocar nele, por exemplo, os custos ou as despesas que você tem, dê o nome que quiser, né, para custos com marketing. Por quê? Nas licitações, isso não traz benefício nenhum. Então, por mais que você tenha custos com marketing na sua empresa, na hora de precificar o seu produto para as licitações, esses valores deverão ser desconsiderados. Porque esse investimento que você faz no marketing não te atrai órgãos públicos como clientes. Então ele vai ter que ser diluído nos custos dos preços praticados no mercado privado, não no mercado das licitações. São coisas diferentes, né? Outra coisa, deixa eu pensar aqui. Impostos, por exemplo, né? A gente estava fazendo uma aula com os alunos semana passada, do desafio com os alunos, e eu estava explicando justamente o seguinte: quando você vai montar o seu preço final, você precisa colocar o seu imposto. Mas uma das maneiras que a gente ensina, né, é você não chegou ao preço total de R$100 sem impostos, né? Se por acaso você trabalha, vou dar um exemplo redondo, 10% de imposto, você não pode comercializar esse produto a R$110. Porque se todos os custos com lucro, né, sem imposto deu 100 e você paga 10%, você não pode vender ele a 110. Porque quando você emitir a nota fiscal de 110, vai vir 10% sobre os 110. E adivinha, 10% sobre 110 não é 10, né? Como que você calcula frete, tá? Eu vou te explicar como você faz, ou o que você precisa fazer. O passo a passo acaba ficando só para os alunos, tá? Mas eu vou te dar aqui o caminho das pedras, né? Não vou te falar o que você tem que fazer. O como você tem que fazer acaba ficando mais para os alunos mesmo, que eu tenho mais tempo, ferramentas para mostrar. Mas como que você calcula, por exemplo, os fretes de um SRP, que são entregas parceladas, né? Dá para fazer isso? Dá. É garantia de 100%? Não, claro que não, né? Já adianto logo, mas assim, é um bom indicativo. Como que você vai fazer? Você precisa analisar o histórico daquele órgão público, se ele compra aquele produto com frequência ou não, dos empenhos que ele fez no ano anterior, quais foram as entregas que foram feitas, e aí você consegue fazer uma previsão de como será esse ano, né? E aí, com base nisso, você calcula o seu preço. Ah, Serra, mas eu posso zerar a entrega? Depende. Quem pode, eu vou zerar o custo de frete? Me diz você, né? Se para você não custa nada entregar lá, pode, mas dependendo do produto são várias entregas, né? E isso é muito importante, tá? Já vi pessoas ganhar a licitação achando que era uma entrega única e no final das contas ter que fazer mais de uma entrega e aí acabar que toda a margem foi se esvaindo aí com esses custos de entrega. Então, fazer essas análises vai ser o diferencial. Então, pô, tem coisas que são óbvias, tá, pessoal? Tem coisas que são bem óbvias. Se o órgão público está licitando, sei lá, 50 mil pães, né?
ele não vai pedir esses 50 mil pães de uma vez, a não ser que seja uma, pô, inauguração de um lugar muito monstruoso, né? Do contrário, ele vai pedir fracionado isso. Fracionado quanto, né? Você já pode analisar o ano anterior. Produtos de consumo, geralmente, existe frequência de entrega ou previsibilidade de entrega. Por quê? Porque é coisa que ele precisa toda hora. Você acha que um órgão público que compra produtos de limpeza, você não consegue analisar? Você acha que ele precisou limpar as coisas agora? Antes ele não limpava. Limpava, pô. Então você já consegue analisar o quanto que ele pede dos produtos. Você acha que alguém que compra toner não sabe mais ou menos qual que é a frequência do toner? Sabe. Você acha que o cara que solicita uma manutenção de ar-condicionado, você acha que ele não sabe? Quantas vezes precisa limpar aquele ar-condicionado? Quantos são que ele tem? Tudo isso dá para fazer. Então, assim, são previsões, tá? Não dá para garantir que vai ser assim. Não dá para garantir, tá? Mas são boas previsões que geralmente chegam muito próximo da realidade. Muito próximo mesmo, tá? A gente utiliza essa estratégia aqui para participar das nossas licitações e nem sempre eu ganho, tá? Tô sendo franco. Nem sempre eu ganho. Mas as que eu ganho é para poder compensar. E compensa, acredite, né? Então, você vai pegar lá, analisar o que o órgão público está comprando. Aí, pô, você quer vender alface para um órgão público que está a 400 quilômetros de distância. Acredite, pô, ele não vai pedir tudo de uma vez. A não ser que ele tenha uma planta, um cultivo de coelho gigante lá, meu amigo, ele não vai comer tanto alface assim, não. Eu nem sei se coelho come alface, é uma brincadeira, mas, de todo modo, você tem que entender que tem produtos que não são de entregas tão únicas. Diferentemente de outros, né? Tem outros que geralmente é. E tem pontos no editais, inclusive, que sinalizam isso, tá? Se você for ver lá, troca da frota de veículos do órgão público. Pô, vai trocar a frota inteira, então deve ser 2 pedidos ali, né? Agora, fez uma licitação ali para uma eventual aquisição, meu amigo, aí vai pedir de um em um. Se bem que para carro, geralmente, o custo do frete não é o mais caro, né? Mas enfim, é para vocês entenderem. Vale a mesma coisa para móveis planejados, para computadores, né? O órgão público está fazendo uma licitação para trocar todos os computadores da unidade. Existe uma grande chance de serem pedidos com quantidades altas, né? Agora, uma licitação para uma eventual troca, para uma eventual... Meu, isso aí... Se queimar um, ele pede um. Se queimar outro, ele pede. Mas não tem uma previsão assim de comprar tudo de uma vez. Tudo isso você consegue analisar. Analisando o edital e o histórico do órgão público. Beleza?